Está começando mais um PodQuest. Sejam bem-vindos ao PodQuest, uma coletânea de ideias e programas de retiros para ajudar você a promover a busca pelo amadurecimento em Cristo. Vamos lá? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um PodQuest, seja onde ou quando você estiver, bem-vindos, estou aqui com a Bia. Olá! E hoje a gente quer falar para vocês do nosso mais recente acampamento de famílias, retiro de famílias. Então, para a gente começar o nosso tempo, sempre com essa ideia de compartilhar com líderes aí ideias e ferramentas, a gente quer descobrir o porquê da temática. Nosso retiro de Páscoa, ele tinha a temática de histórias cruzadas. E eu vou pedir para a Bia explicar um pouquinho assim de onde é que surgiu essa ideia e onde que ela se encaixa nesse rolê todo aí do acampamento de famílias. Tá, então a nossa ideia inicial sempre foi fazer um acampamento de famílias que fosse na Páscoa, pra gente poder falar dessa temática. E então a gente aproveitou pra investigar junto com as famílias sobre a morte e ressurreição de Cristo. Histórias cruzadas, a gente queria tanto trazer a parte das testemunhas que viveram essa morte e ressurreição e do que eles tinham para contar e cruzar essas histórias, essas referências e mostrar que a Bíblia, ela auto se completa, ao mesmo tempo que dá essa, como vou dizer, tipo, de fala da cruz ali e dá essa ideia de que também tá falando da Páscoa e de levar também pro âmbito pessoal de que as famílias têm, tipo, cada indivíduo tem sua história cruzada com outra pessoa que ele não necessariamente escolheu viver, assim. Acho que foi essa a grande temática. Muitas histórias cruzadas, né? E pra deixar isso de uma forma muito lúdica, né? Que a gente gosta de trabalhar no acampamento de famílias atendendo todo mundo, a gente tentou ambientar ambientar num âmbito é complicado, né? A gente tentou colocar um ambiente de investigação do século I. Então a gente montou na capela ali meio que um centro de investigação, porque as famílias, ao longo dos momentos de ensino, elas foram chamadas de unidades de força-tarefa de investigação. Então elas faziam parte dessa investigação sobre quem é Jesus de Nazaré. Então a gente tinha alguns elementos a gente tinha lupa, a gente tinha quadros com post-its, a gente tinha fio vermelho para as famílias irem trabalhando nas suas hipóteses, cafezinho, muito importante, a gente tinha no centro da capela. Então o ambiente, ele era esse cenário investigativo meio do século I ali, assim, né? A ideia era não passar um monte de informação, mas dar esse gostinho deles encontrarem coisas na Bíblia, assim, e verem por eles mesmos, assim, né? No acampamento de famílias, um grande desafio que a gente tem é que a gente tem crianças de 0 a infinitos anos, né? Então, tipo, vai ter tanto crianças de 5 anos aprendendo coisas muito básicas, assim, quanto pais e mães aprendendo coisas mais pesadas, assim, né? Uhum. Então segue com a gente aí para ver como a gente tentou superar esse desafio aí de fazer todo mundo dar um próximo passo em direção ao amadurecimento em Cristo, usando essa temática de histórias cruzadas, seja da Bíblia com ela mesma, seja a forma como a Bíblia cruza com as nossas histórias. Vamos lá então, a gente quer começar agora olhando para o programa, como começou esse nosso retiro de famílias, histórias cruzadas, Bia. Tá, então, normalmente os nossos retiros começam sexta-noite, né? Mas o de famílias, como era um feriadão, ele começou sexta de manhã, então a galera foi chegando, se instalando. Teve gente que escolheu ficar de barraca, gente de quarto e tal. E a gente recebia eles, dava aquele presentinho, famoso presentinho de chegada, com algo que já tinha elementos da investigação, que eles não sabiam exatamente pra que iam usar, assim. Então já dava aquele ar de, o que vai acontecer aqui? Tinha um crachazinho com o nome deles, especial. Eles também tinham um momento em que eles tinham que escolher juntos, em família, qual oficina que eles iam querer fazer em algum momento. E depois, então, a gente teve o nosso almoço, que foi o primeiro momento onde todo mundo tava junto, a gente já podia se ver e tal. E algo que a gente quis fazer ir mudando, assim, durante o cenário, era na mesa deles das refeições. Então, cada refeição ou cada dia tinha algum elemento. Eles tinham um terrário na mesa deles que tinha uma... como é o nome da... Uma bolinha, uma pedra, a copinho, tumba. uma tumba. A tumba uma de cova. Jesus.
tinha a tumba e tava cercadinho, assim, por graminha, tava bem bonitinho, tinha o nome da família e cada dia algum elemento novo era adicionado. Então, quando eles chegavam, tinha as 3 cruzes lá, no outro dia ia ter umas gotinhas de sangue, ia ter o túmulo aberto, ia ter um presentinho pra eles, algumas coisas assim. Então, já nesse primeiro almoço, eles já podiam encontrar a mesa deles, que tem o nomezinho e tal lá, e tem alguma coisa especial que eles poderiam levar pra casa depois também. Ah, que legal. Então, esse terrário, ele já era, tipo, algum elemento que preparava, já começava a preparar para a temática, para o ensino também, que as famílias já podiam levar para casa depois também, né? Que legal. Então, depois do almoço, esse primeiro momento, a gente sabe, né, que ele é muito importante, que as famílias ainda estão se conhecendo. Tem o silêncio constrangedor, é normal. O primeiro almoço é o mais engraçado. As famílias, geralmente, até entre elas estão mais quietinhas, mais chegando no lugar, assim. Então, por isso que a gente procura propor logo no início também do retiro atividades que ajudem eles a sair dos seus grupinhos, né? E a conseguir se integrar um pouco mais. Então, ali logo depois do almoço, depois de um tempo para eles arrumar as coisas, a gente vai para um momento de quebra-gelos, né? Tem as boas-vindas ao retiro e os quebra-gelos. Bia, tu poderia nos explicar aí um pouquinho dos quebra-gelos? Sim. Então, a gente teve tanto quebra-gelos em grande grupo quanto entre a família mesmo em si, né? Pra ajudar eles a se ambientar no retiro. Então, eles foram muito divertidos, foi muito legal. Essa é a melhor parte ali do quebra-gelos, eu acho, ver as famílias rindo juntas e tal. O primeiro foi o que a gente chamou de jogo do consenso. Então, eles tinham que... A gente dava alguma temática, por exemplo, sabor de pizza. E daí, em família... Num primeiro momento, em família, eles tinham que entrar em um consenso de um sabor de pizza que todo mundo da família gostava. Então, todo mundo gosta de aipim com bacon. Aí, beleza. Dá outro tema, não sei o que, sorvete, personagem favorito de desenho animado. Várias coisas pra eles irem encontrando. E num segundo momento, então, eles tinham que encontrar outra família que tinha a mesma resposta que eles. Então, daí a gente pegava uns temas que eram mais fáceis, assim, tipo... Lugar que já viajou. Lugar que já viajou. Não podia ser o Quest, inclusive. Não, mas tipo, a gente já foi pra Blumenau. Daí a outra família também foi pra Blumenau. Daí eles se juntavam. Tinha que encontrar uma família que tinha a mesma resposta que eles. Daí era muito divertido, eles riam bastante e tal. E o segundo que teve também, esse foi muito divertido. Então ele era histórias cruzadas. Eles tinham um papel, e daí alguém da família, todo mundo tinha um papel. E começava escrevendo o início de uma história. Em dado momento, alguém dava um sinal e eles tinham que passar o papel para a próxima pessoa. E eles iam continuar a sua história, só que no papel da outra, sem saber o que ela estava escrevendo. Passava várias vezes e no final, então, eles podiam ler o que tinha acontecido naquela história. E, cara, foi muito divertido ouvir. Eles super se divertiram. Saíram umas coisas, assim, sem pé nem cabeça. Não fazia o menor sentido. Mas esses foram mais, assim, entre a família em si. Teve também jogos que foram daí em grande grupo. Quer explicar pra gente, Luca? Com certeza. A gente propôs 2 jogos de roda que são bem simples. Um tinha a ver com a temática, que era o detetive. É um jogo onde fica a galera toda numa roda. Então a gente dividiu as famílias em 2 grandes grupos, né? Então o grupo ficava todo numa roda e uma pessoa no meio se tornava o detetive. Então, no início do jogo, essa pessoa fechava os olhos e da roda a gente escolhia um assassino. Esse assassino, ele tinha que matar todas as pessoas da roda. Como? Piscando o olho. Então, ele piscava o olho e ia piscando. E a pessoa que estava no meio da roda, ela tinha 3 chances para tentar descobrir quem era a pessoa que estava assassinando geral. Esse era o jogo do detetive. Então, a gente fez algumas rodadas, botou o pai no meio, botou as crianças também para ser detetive. Foi bem divertido. E a gente também teve um jogo muito simples, que é o famoso olho no olho. Fica todo mundo numa roda e o mediador da atividade ele só chega e fala olho no olho. Todo mundo levanta a cabeça e tem que olhar no olho de alguém. Se tu olha pra alguém que tá olhando pra ti, vocês 2 saem da roda e são eliminados. Ganha a última pessoa que sobreviver. Então, nesses jogos aí, o pessoal já foi dando muita risada também e ajuda a dar aquela quebrada, assim, na tensão de estar num lugar novo, né? E criar algo em comum, tipo, que eles viveram ali, é um negocinho engraçado que eles iam poder levar e crescendo, assim, também durante o... E uma coisa que foi muito legal também, a experiência das famílias olhando as suas histórias juntas ali, foi muito legal. Foi divertido de ver elas dando risada junto.
E depois a gente até abriu para algumas famílias compartilharem as histórias que tinham saído, assim, né? Então isso já ajudou nesse movimento eles começar a se sentir confortáveis em compartilhar com o grupo também algumas coisas, nem que seja uma história sem pé nem cabeça. Sim. Muito bem, depois dos quebra-gelos, a gente teve um momentinho livre e a gente entra no momento de capela. Ali no momento de capela, a gente teve o nosso primeiro ensino. E aí vocês vão entender por que eu chamei a Bia de Berenice. Tu não chamou nesse. Não chamei? Ah, então eu tô chamando agora, Berenice. Ó aqui, ó, galera. A Bia e eu, nós fomos 2 personagens de um teatro. E a gente tava numa investigação. Então a gente começou o nosso momento de capela normal, a gente teve aquela introdução, teve um momentinho de louvor. E a gente, então, iniciou essa parte do teatro. O que foi essa primeira parte do ensino e teatro, né? A gente, como investigadores, a gente se vestiu como investigadores e a gente trouxe uma demanda para eles. Então a gente falou que a gente tinha sido contratado para investigar a morte do tal Jesus de Nazaré, que a gente tinha pouquíssimas informações. Falei para ela assim, ó, como é que a gente vai dar um jeito de resolver isso aí? E a ideia toda desse primeiro momento de capela foi fazer eles se sentirem como investigadores. Então eles se tornaram, naquele momento a gente designou eles a nossa força-tarefa. Então a disposição da própria capela era diferente da disposição normal de palestra. Por quê? Cada família eles tinham uma mesa e tinham uma seção da parede, que era o quadro de investigação deles. Então todos os momentos de capela a gente tinha... a gente conversava sobre algumas das coisas que a gente já tinha investigado e jogava perguntas e exercícios para eles investigar em família e colocar no quadro deles as conexões e pensamentos e coisas que eles iam descobrindo sobre Jesus de Nazaré. Então, nesse primeiro momento, na capela, a gente falou um pouquinho sobre o porquê que a gente precisava descobrir quem era Jesus, que estava dando um rebuliço em Jerusalém, aquela coisa toda. E ao terminar, a gente falou pra galera assim, beleza, eu quero que vocês coloquem no quadro aí todas as informações que vocês sabem sobre Jesus de Nazaré. Então eles tinham post-it, tinham canetinha, as crianças mais novas começavam a fazer desenho, os mais velhos já iam para uma linha mais de pensar realmente o que tinha acontecido, já botavam referência bíblica. Foi bem legal. Então a parede já começou a ficar mais cheia aí de post-its. E o legal desse momento foi que eles podiam tanto, de fato, pegar a Bíblia e encontrar coisas, mas também colocar coisas que eles já conheciam, assim, né? E a gente, enquanto parte do personagem, mas também enquanto pessoas que estavam organizando o retiro, a gente podia ir vendo a parede, vendo, tipo, o que eles estavam tirando pra continuar também o restante do ensino, assim, né? Exato. E no final de cada momento de investigação em família, existia um momento também de compartilhar. Então eles compartilhavam com nós, os investigadores, as conclusões que eles tinham chegado e algumas das informações mais importantes e tudo mais, a gente também ia colocando no nosso quadro de investigação. Então era um ensino bem interativo, porque as coisas que eles descobriam se tornavam parte de alguma forma do ensino. Sim. E era muito legal ver as famílias, tipo, abrindo a Bíblia junto, procurando as coisas juntos e, tipo, cada um encontrando algo que era novo, assim, independente da idade, sabe? Isso foi bem surpreendente do quão bom foi mesmo, assim. Foi muito massa. Então esse aí foi nosso primeiro momento de capela. E a gente, no primeiro dia também, depois desse momento de capela, a gente deixou um tempo um pouco mais livre, suave, um tempo um pouco mais livre para as famílias também poderem ir chegando e conversando. Os adultos gostam bastante de conversar e as crianças ali já se encontraram também no retiro. Bia, depois desse momento de tempo livre, o que aconteceu? Tá, então a gente teve... Só deixa eu fazer um adendo, que nesse momento de tempo livre também, a gente, enquanto equipe, a gente tava super disponível pra ensinar jogos pra eles, assim. Algo que a gente tem percebido é que é muito legal ver as famílias jogando junto e poder ensinar jogos de mesa que eles poderiam depois comprar e ter mais momentos de tempo de qualidade em casa também, assim, né? E foi bem divertido ver algumas famílias tendo essa ação também. Aí, depois disso, tinha, né, horário de banho, coisa arada, cantina e jantar, então. E daí, no jantar, a gente tinha mais uma parte de ensino que acontecia também. Porque como a gente queria ensinar sobre a Páscoa, além da Páscoa a partir de Jesus, mas também da Páscoa judaica, tipo, do momento histórico em que Jesus foi crucificado, né? A Páscoa já existia antes de Jesus. Então, o Epaminondas e a Berenice, eles
encontraram uma especialista em tradições judaicas, que era a Carol. E ela, então, durante o jantar, ela ensinava alguma coisa que tinha a ver com a Páscoa, assim. E nesse primeiro momento, assim, foi muito legal, porque ela falou mais sobre a ceia que eles tinham, que era mais tradicional, assim, né? Então, foi entregue pra cada mesa elementos em que eles podiam provar também. Então, tinha... Da ceia judaica, né? tinha, então, tipo, as ervas amargas que eles podiam provar, como realmente era amargo, pra lembrar do sofrimento, né? E daí ela explicou o que significava para os judeus, né? Que era a saída do povo do Egito, assim. De que era eles lembrando que Deus estava livrando eles. E daí tinha toda a questão das pragas e coisa arada. E foi muito legal, assim, já ver, dando um spoiler, que nas próximas capelas eles começaram a conectar essas coisas que eles estavam aprendendo sobre a tradição judaica com o que aconteceu com Jesus, assim. Tipo, o cordeiro. Tipo, por que eles... tinham que matar um cordeiro e Jesus era chamado de cordeiro e, meu Deus, tudo fazia muito sentido, muita conexão, assim. Eu lembro do menino que falou na facilitação final ali que uma das coisas que ele tinha mais achado louco é que Jesus comemorava a Páscoa também, que eu não tinha a menor ideia. Então, foi um negócio muito legal. Então, teve esse momento de ensino curto, assim, na janta também, com os elementos da Páscoa ali, para eles provarem as comidas da Páscoa judaica no pós-janta, e depois a gente foi para um momento mais light de atividade fogueira. A gente fez uma atividade bem curtinha ali, que era uma espécie de imagem-ação. Então a gente propôs para as famílias juntas criarem uma mímica de uma história que eles já tinham vivido. Então as famílias tiveram ali 5 minutinhos para representar com gestos e tudo mais uma história que eles tinham vivido, e as outras famílias tinham que tentar adivinhar o que tinha acontecido. Cara, foi muito engraçado. Sim, tinha família que tinha esquecido o filho, no museu, que tinha quebrado o braço, então tinham várias cenas engraçadas ali. E a gente optou também por ter o nosso momento de fogueira, a gente convidou todo mundo pra fogueira. E era opcional, né? Tipo, eles não precisavam. Algo que a gente gosta muito no retiro de famílias é que eles tenham um tempo mais de boa, assim, né? Que não seja, tipo, tão lotado de ensino, de programação à noite. E daí a fogueira era opcional. Daí todos eles acabaram participando porque tinha o famoso balde, né? Tinha marshmallow, bolacha e chocolate pra fazer o... Como é que é o nome? Quente, S'mores. E daí as famílias foram em peso lá pra nossa fogueirinha. E a gente teve esse momento livre. Esse retiro de família a gente teve bem mais adolescentes também. Então eles ficaram um tempo mais jogando jogos até o horário de dormir ali. E esse foi basicamente aí o nosso primeiro dia do retiro de famílias. A sexta-feira, que foi cumprida, mas que foi muito divertida também. Sim, Muito bem, então seguindo aí o nosso programa, a gente entra no sábado de manhã. E a gente começa com a famosa roda de chimarrão. Roda de chimarrão e depois um cafezito especial. E depois do café, a gente propôs um devocional de família. Pia, tu quer explicar pra gente aí um pouquinho do devocional de família do primeiro dia pra galera entender? Sim, então, nesse primeiro devocional, foi um momento agora de entrar nas histórias cruzadas de indivíduos e de família em si, assim. Foi um momento em que era para os pais contarem histórias que eles gostariam que os filhos soubessem, né? Seja, sei lá, como se converteu, alguma coisa importante que aconteceu na vida, como eles se conheceram e tal, mas de ter esse momento que a gente não tem muito hoje em dia, assim, né? Mas dos pais realmente contarem. Isso também lembra de como acontecia coisas da tradição judaica, né? Que era tudo muito contado, era falado pra passar adiante. E a ideia era que, tipo, de fato, histórias fossem contadas para que não acabassem na vida dos pais, assim, né? Fosse pra frente. Sim. E dentro desse devocional, a gente estava na intenção também de responder 2 perguntas, ou de provocar a reflexão em 2 perguntas, de qual é a minha história com Deus, para cada indivíduo da família pensar isso, e também qual é a história da nossa família com Deus. Para eles já fazer reflexão de que a história, a nossa história, ela pode já estar cruzada com a história de Deus, ou não, ou a gente não sabe, e gerar essa conversa na família que muitas vezes é terceirizada só para a igreja, né? Então, proporcionar esse momento para a família conversar sobre isso também, certo? Então, depois do devocional, a gente entrou no momento de capela, onde, para começar a capela, a gente propôs um quebra-gelo. Bia, pode explicar pra gente o quebra-gelo da capela? Sim.
Então, quando eles chegavam na capela, já tinha um mesmo jornal para cada membro da família. E a ideia era que eles olhassem, então, vissem palavras e frases que saltassem aos olhos, que eles circulassem e depois contassem uma nova história a partir do mesmo jornal que eles tinham, assim. Então, cada família... Beleza, daí eles circularam e tal, contaram pros outros a história ali que eles fizeram. E depois algumas famílias compartilharam algumas histórias, mas trouxe também um ponto de reflexão bem interessante, que era o de ver como, mesmo tendo o mesmo... Né, as famílias ali, elas estão passando pelas mesmas situações, estão vivendo coisas parecidas, mas cada um tem a sua história muito singular, a sua perspectiva e coisas muito únicas que acontecem com cada um, mesmo vivendo algo muito semelhante, assim, né? Então foi, assim, um negócio super curto, sutil, assim, mas que também já trouxe mais um pouco, assim, desse elemento de pensar em histórias. A gente sempre fala, né, que tem muita coisa que é intencional, que já vai provocando reflexão nesse sentido. E por falar em intencionalidade, o louvor desse dia, ele já estava completamente conectado com o ensino. A gente cantou a música do Projeto Sola chamada Isaías 53 e o teatro todo, ele foi baseado nessa passagem, né? Então, o teatro começou num sentido do Epaminondas e da Berenice procurando testemunhas, e a Berenice trouxe um tal do eunuco, que é aquele que aparece lá em Atos, que estava lendo o tal do pergaminho de Isaías 53 e não tinha entendido. Então a gente trouxe um outro personagem para a história e a gente realmente entrevistou. A gente tem aqui um vidro na nossa capela, a gente fingiu que era aqueles vidro, como é que é o nome disso aí? Esfumaçado, vidro de espelho, essas coisas assim que tem em sala de investigação. E a gente virou todas as cadeiras em direção ao vidro e fez essa entrevista lá. Que foi muito divertida. Que foi muito divertida. Mas que trouxe a ideia também, porque o eunuco, ele não foi alguém que viveu fisicamente com Jesus. Tipo, ele não teve a experiência pessoal, mas traz essa ideia de que, tipo, mesmo que a gente não viveu também algo, né, fisicamente pessoal, tipo, a gente não tava lá na época de Jesus, tipo, os discípulos de Jesus, eles vão pra além daqueles 12, né? Tipo, as coisas que se vive com Jesus vai pra além daquilo também. Exatamente. Então, a gente entrevistou o eunuco e ele falou da experiência dele, de como ele começou a ser um seguidor de Jesus a partir de Isaías 53. E a gente não deu nenhuma resposta pra eles de por quê. Então a gente depois da entrevista voltou para a capela, começou a conversar com as unidades de força-tarefa sobre o que eles achavam, por que será que aquele texto tinha sido tão importante para ele. E então a gente convidou todas as unidades de força-tarefa a fazer uma investigação exaustiva no pergaminho 53 de Isaías. Então as famílias juntas, elas liam o texto de Isaías 53 e tinham textos em paralelo também do Novo Testamento para eles comparar, que eram textos relacionados à morte de Jesus. Então a ideia nesse momento era, ao lado de tudo que eles tinham descoberto sobre Jesus, que eles tinham colocado no quadro, eles faziam uma nova sessão de Isaías 53. E sabe aqueles fiozinhos vermelhos de detetive? Pois então, o objetivo de cada família era conseguir pelo menos 3 conexões de Isaías 53 com aquilo que eles sabiam sobre Jesus. Então a gente deu um tempo para as famílias trabalhar, foi muito legal. E depois desse tempo das famílias trabalhando, elas mesmas compartilharam algumas das conclusões a que chegaram com isso. Sim. Cara, foi muito legal. Isso foi muito legal, porque daí começou a dar essa ideia de que, tá, beleza, vai pra muito além dos evangelhos, assim, né? Tá conectado com que o Antigo Testamento, ele não era só, tipo, uma coisa diferente. Ele tava já falando sobre Jesus, assim. Isso foi muito, muito massa. E começou a tecer os primeiros fios vermelhos da história cruzada de Deus na humanidade. Muito bem, depois do nosso momento de capela, a gente teve um momento também mais light em família, que foi... de pintar ovinhos. Então foi muito divertido, muito bonitinho, assim, e foi um momento calmo mesmo. E tava todo mundo sentado no chão, pintando ovinhos de Páscoa que eles levariam, então... eles ganhariam um chocolatinho dentro dela, depois eles não sabiam disso. Mas enfim, foi só um momento divertidinho e de boa, assim, só pra viver um pouco de Páscoa, assim, né? Aí depois disso a gente teve almoço e depois, então, a gente teve nossos momentos de oficinas. E nesse retiro a gente teve 3 opções de oficinas. A primeira, a ideia das oficinas em geral era dar a ideia de algo que eles poderiam fazer de tradição a partir de agora, de Páscoa, ou algo que eles pudessem levar para que na próxima Páscoa eles lembrassem do que eles viveram aqui também, né?
Então tinha 3 opções, né? A primeira era culinária, eles podiam fazer uma receita juntos. E a segunda era uma arte em madeira, que eles poderiam também levar pra casa, e era uma cruz, então ia lembrar, né, de todo esse rolê aí que a gente tava falando. E a terceira era, então, quadrinhos também de madeira, mas que eles poderiam pintar os quadrinhos e fazer um quadro que se complementava através dos 3 quadros. E foi isso, esses foram foi um momento de oficina, foi 1h30 ali que eles puderam trabalhar em algo pra levar e pra estar juntos em família ali, né? Isso. Concretizando de alguma forma tangível também aquilo que eles estavam aprendendo. Uhum. Muito bem. Depois desse momento de oficinas, a gente teve mais um momento de capela. Nos retiros de família, a gente puxa a capela da noite pra de tarde, porque de noite geralmente as famílias já estão mais cansadas, às vezes tem filho pequeno e tudo mais, então a gente faz a capela à tarde. Então ali pelas 3 da tarde, a gente teve um momento de capela, onde de quebra-gelo a gente fez um jogo bem engraçado, onde a gente pegava personagens aleatórios, tipo, sei lá, o Mickey e me diz um personagem aí, Bia. O Mickey e o Olaf. E as famílias, elas tinham que decidir qual dos dois ganharia uma batalha. Então a gente trouxe uns 8, 10 personagens. Baseados em nada, no argumento deles. Só pra dar risada. E eles tinham 30 segundos pra decidir quem ganhava a batalha e discutir. Então saíram umas discussões engraçadas, alguns argumentos bem interessantes desse quebra-gelo aí. Uhum. Depois do quebra-gelo, a gente teve o momento de louvor. Bia, tu quer falar sobre o momento, o segundo tipo de louvor que a gente propôs? Sim, a gente teve um vídeo da música Sublime Dança do Israel Subirá. Então, a ideia era eles poder ouvir e pensar na letra. E também tinha algumas perguntas que era proposta, assim, pra eles pensarem enquanto estavam ouvindo. E a gente repetiu essa música algumas vezes em outras capelas também, com alguma perspectiva diferente pra eles olharem. Mas que a música em si, ela fala sobre como realmente o universo, ele fala da grandeza de Deus e de como, na verdade, a gente que se encaixa nessa história de Deus e não o contrário, né? De como a gente faz parte de algo muito maior, assim. E é uma música muito boa que foi muito bom ouvir ela várias vezes. Muito bem, então. Depois desse momento de louvor e essa reflexão toda, a gente entrou no terceiro momento de ensino. Então ali o Epaminondas e a Berenice entraram falando sobre a importância deles conseguirem agora testemunhas oculares, pessoas que viram aqueles acontecimentos, aquelas informações que eles tinham coletado sobre Jesus. A gente já tinha falado um pouco também sobre como algumas pessoas tinham registrado, Mateus, Marcos, Lucas, João. E então a Berenice apresentou 4 características, 4 testemunhas. Ela falou características deles e a gente dividiu as famílias em duplas, né? Duplas de famílias. E elas passavam por 4 personagens da história, ou que presenciaram a crucificação de Jesus. Os 4 personagens que estavam próximos de Jesus, né? A gente teve um Pilatos, a gente teve Maria Madalena, um centurião romano e também Pedro. Então, eles tiveram ali uns 30, 40 minutos para ir em cada um desses personagens e escutar pedaços das histórias deles. Pedaços das histórias deles. Tá certo, né, produção? Tá certo. E depois desse tempo, eles voltavam pra capela e discutiam, conversavam uns com os outros sobre as partes de histórias que eles tinham descoberto dos personagens. Então, cada personagem tinha um trecho da história, daquilo que ele viu na sexta-feira, no sábado, no domingo. Então, eles faziam essa investigação fora do prédio, fora da capela, e traziam pra capela também os seus resultados. E depois jogavam tudo no quadro de novo e compartilhavam com a grande força-tarefa. Foi um momento muito bacana também de aprofundar algumas dessas e de ver, de novo, né? Como parte da história de Maria Madalena, ela fazia sentido com parte da história de Pedro, e essas histórias se cruzavam, e elas complementavam, assim, o que tinha acontecido e dava mais peso pra verdade, assim. Muito bem, então depois desse nosso terceiro momento de capela, a gente teve o tempo livre pra galera tá ali jogando alguns jogos e tudo mais. E a gente teve a janta. A janta seguiu normal, tinha aqueles elementos do terrário que a gente comentou antes. E também teve um breve momento de ensino ali. Com a nossa especialista. Nesse momento, então, a Carol falou um pouco sobre
o que era o sábado para os judeus, né? E também esse sábado em específico, né? Além de falar do Shabá, que era um momento que eles não faziam nada, e nesse em específico de que era um momento muito de espera, né? Jesus tinha morrido e aí era uma eternidade esse sábado, sim, e de como isso pesava mais ainda pra eles, né? Então, também, mais um momentinho ali que foi curto, mas que dava mais peso pro que eles estavam vendo lá no momento de capela e eles poderiam cruzar com a história que eles estavam aprendendo, né? Uhum. Tanto é que muitos personagens eles comentaram do seu próprio sábado também, né? Tinha 2 personagens judeus e 2 gregos, e os judeus falaram sobre o que eles faziam ou não faziam no sábado, né? Então, mais uma oportunidade de conectar as histórias. Uhum. Muito bem. E depois do momento de janta, a gente teve uma atividade noturna que foi muito massa. Foi muito massa. Foi muito maluca, inclusive. A gente propôs para eles de encontrarem 8 pistas. A gente escondeu pistas das mais variadas formas, com lanterna de luz negra, era aquelas letrinhas minúsculas de macarrão. Uhum. A gente escreveu coisa em balão e deixou a letra ficar minúscula para eles terem que usar a lupa. Em papel verde, colocou na árvore. Tinha um papel verde que a gente grampeou numa árvore, o pessoal E passava ninguém reto e ninguém achava. achava. Tinha lupa com infravermelho, tinha muitas formas deles tentar, como família, ir descobrindo pistas e desvendando esse mistério. Cara, foi muito Todas massa. as pistas, elas continham um texto do Antigo Testamento que se conectava com a morte de Jesus, ou algum período da morte de Jesus, ou do fato de que Jesus era o Messias. Então era uma profecia que se conectava com o Messias e tinha a data que foi escrito, o livro profético, né? Então, sei lá, Amós, a terra escureceu, e Jesus foi lá e a terra escureceu. Então eles descobriram 8 conexões do Antigo Testamento com o Novo Testamento brincando, né? E descobrindo essas pistas. Então, claro, os adultos talvez chegaram mais longe nessa parte, assim, de fazer as conexões, mas as crianças se divertiram e muito nessa atividade também. Sim. Que a gente chamou de caça às evidências. Aí depois, então, eles tiveram mais um tempinho livre, foram dormir. Acordamos e chegamos no domingo, nosso último dia de programação. E a gente começou com a famosa... Roda de chimarrão. Sim. E o que a gente teve depois da roda de chimarrão? Ao invés de ir direto pro café da manhã, no domingo de Páscoa a gente propôs um caça aos ovos. Mas era um pouquinho diferente. A gente colocou dentro dos ovinhos alguns elementos da Páscoa em que eles tinham que olhar nos ovinhos, eles tinham que encontrar esses elementos dentro dos ovinhos e relacionar com algum texto bíblico também. E daí eles ganharam aqueles ovinhos que eles tinham pintado no outro dia, cheio de M&M's pra eles poderem saborear. Com alegria. Aham. Então a gente foi pro nosso café da manhã, que ele teve um momentinho especial no final dele também, onde a gente trouxe um pouco sobre o aspecto do domingo, de que a espera acabou, a coisa toda da ressurreição, de que Jesus está vivo e por isso a gente tem esperança. Celebração. A gente cantou aquela tradicional música de Páscoa também, que é o Porque Ele Vive, cantamos juntos no café da manhã. Foi um momento muito bacana de também falar de que a Páscoa ela não termina no sofrimento, na dor, mas ela é um momento de celebração dos cristãos. Então a gente falou bastante sobre celebração nesse café da manhã. E foi muito realmente vivo, assim, poder celebrar isso com eles. Então a gente foi pra capela, e na capela a gente teve um último quebra-gelo, e esse quebra-gelo ele já também, ele de alguma forma se conectava com o ensino. A gente tinha um grande barbante vermelho, e nesse barbante vermelho aí, as famílias elas falavam alguma coisa que elas tinham ou que elas gostavam, e as pessoas que se relacionavam com aquilo ou que já tinham feito a mesma coisa, por exemplo, eu já viajei, me diz aí uma cidade, Bia. Pra Joinville. Pra Joinville. As outras famílias que já tinham viajado pra Joinville levantavam a mão. Então, o barbante ele passava para a próxima família e se criava uma grande teia de barbantes vermelhos, mostrando de que, de várias formas, as histórias ali mesmo elas estavam cruzadas. E é muito interessante essa brincadeira do barbante, que quando ele fica bem esticadinho, qualquer coisa que um mexe afeta um monte de gente. Então, a gente falou brevemente também sobre como a história de uma família pode impactar as outras. E a gente já fez esse contorno entrando no momento de louvor também, provocando essa pergunta. Como a história da sua família pode ser usada por Deus para afetar a vida de outras famílias, né? Foi muito massa ver isso também, assim, ver eles fazendo essa conexão. Uau! Foi muito legal. Aí a gente entra, então, na nossa última momento de ensino ali, a cena 4,
em que o Epaminondas, ele passou a noite em claro, fazendo todas as conexões que ele viu, e ele tava maluco. E aí a gente trouxe a imagem, não sei se vocês já viram, mas existe uma imagem aí na internet que ele conecta, faz todas as conexões que existem, as referências cruzadas que existem na Bíblia, assim. E existem quantas? 63.779 referências cruzadas na Bíblia. Cara, é muita coisa. E a gente pode trazer essa perspectiva de que, cara, tudo tá conectado, tudo faz sentido em Cristo. E a nossa vida tá conectada com isso também, né? Então, a gente tinha que dar o nosso veredito. E o Epaminondas e a Berenice, eles chegam num veredito, eles vão debatendo, eles destroem algumas hipóteses que eles tinham levantado sobre Jesus, de que ele era um maluco, de que ele era enganador. Coincidência. Isso aí tudo. Então eles destroem algumas dessas hipóteses e eles chegam à conclusão. E se tudo isso for verdade? E várias implicações e aplicações de que se realmente Cristo morreu e ressuscitou, como é que isso afetava a vida deles. Então foi um momento também de aplicar boa parte do ensino e provocar as famílias nessa mesma direção. Se Jesus Cristo, essa pessoa que a gente tem investigado, é realmente quem ele disse que é, como que isso impacta a vida da tua família? E aí a gente entrou no nosso momento de facilitação final, provocando exatamente essa pergunta. Quer explicar, Bia, um pouquinho da facilitação final? Sim, tá. Então, o começo da facilitação final foi eles falarem o veredito deles, né? O que eles acreditavam, então, no final dessa investigação, aonde que eles chegaram. Depois, então, a gente entregou uma madeirinha, assim, que tinha uma cruz e tinha 2 pregos pra eles pensarem em algo do passado, tipo, verdades, elementos de Deus que eles já tinham visto na vida da família deles, assim. Então, teve gente falando sobre compaixão, sobre união, sobre generosidade, tipo, vários elementos, assim, da características de Deus. E o mais importante também é, a partir de tudo que eles viram agora, o que eles querem implementar na vida deles, assim. Em família, né? Em família, né? Algo que realmente vai mudar, porque se tudo isso é verdade, de fato, isso transforma, né? Algo precisa ficar diferente, assim. Então, eles puderam compartilhar também com o grande grupo o que eles queriam levar pra não ficar só aqui no retiro, né? Só em algo do Abstrato. conhecimento, mas tipo algo palpável, algo prático, assim, pra levar pra vida deles, assim. E dentro dessa mesma lógica, a ideia é que eles também conectassem a história da família deles, assim como eles tinham conectado a história de Jesus com o Antigo Testamento, conectar todas essas histórias no quadro deles com o sobrenome da família deles, que também estava no quadro. Então, estabelecer conexões de como a história de Jesus se relaciona com a história da nossa família. Nessa ideia de legado, né? De Grandes histórias cruzadas, os legados que a gente deixa para as outras famílias que virão nas próximas gerações. E assim a gente chega no final do nosso retiro. E antes de acabar, porque esse aí já era quase no momento do almoço, a gente teve no momento de almoço um último gostinho, assim. Isso, de Bia, quer explicar pra eternidade. gente? Um gostinho de eternidade. Cara, foi muito massa esse encerramento, porque a gente foi surpreendido ao invés de todas as refeições, as famílias estavam sentando, né, tipo, em família, cada um na sua mesa. E nessa foi feito um grande mesão, que tava tudo muito decorado, bonito, tinha música. E era realmente uma celebração pra gente lembrar que Jesus ressuscitou e que ele vai voltar e que em algum momento a gente vai poder celebrar isso junto com ele, assim, né? Ter esse banquete nos esperando, assim. E, cara, foi muito, muito legal, assim, também a gente poder sentar daí dessa vez junto com as famílias, ouvir como foi o retiro pra eles e ouvir da vida deles, assim, e celebrar mesmo nesse último momento, assim. Pra mim, especialmente, foi muito marcante, assim, foi muito bonito. Muito bem. Então esse aí é um gostinho por alto do nosso retiro Histórias Cruzadas, em que a gente buscou muito provocar as famílias nessa reflexão de como essa história tão comum da gente ouvir cada Páscoa de novo, pode de fato transformar o dia a dia de vida em família deles. Povo, se vemos no próximo podcast. Acabamos por aqui hoje. Valeu! Falou! Yo. Tchau. Fala um tchau aí, maneiro. Tchau. Yo.